Olá pessoal, bem-vindos de volta, meus 10 favoritos, espero que estejam bem. Tô super empolgado com o vídeo de hoje porque o cenário pro Bitcoin tá inacreditável. Depois de 6 meses consolidando perto da nossa máxima histórica anterior, com o Fed se preparando para cortar juros e afrouxar a política monetária, e o governo com déficit de 1,9 trilhão de dólares, 24% e quase 400 bilhões a mais que no mesmo período do ano fiscal de 2023. E se a liquidez já não bastasse, temos mais clareza regulatória agora. 2 das 3 maiores gestoras do mundo oferecem ETFs de Bitcoin. Sei que todos odeiam ETFs agora, mas essas coisas levam tempo, viu? Mas quando olhamos a liquidez chegando via flexibilização e emissão de dívida, junto ao fato de que todos têm acesso mais fácil ao Bitcoin do que nunca, é difícil não ser extremamente otimista para os próximos meses. Infelizmente, vejo muita gente desistindo e discutindo o curto prazo, debatendo exatamente onde e quando atingiremos o fundo do mercado, ou focados na eleição, quem vai ganhar e o que isso significa para o Bitcoin, ou talvez o mais doloroso, os temores de recessão e a discussão constante sobre como o Fed só corta taxas porque estamos entrando em recessão, olhando para 2001 e 2008, quando o Fed começou a cortar as taxas, significava que tudo estava acabado. Mas neste vídeo, vou falar por que esse não é o caso e por que o Fed não está cortando taxas devido à recessão, mas porque os juros do governo federal estão explodindo fora de controle enquanto tentam rolar suas dívidas com essas taxas de juros mais altas. Isso é algo que eu nunca abordei no canal antes, porque não vi necessidade de falar disso enquanto o Fed mantinha as taxas altas e apertava, já que isso provavelmente significava que a liquidez global continuaria caindo. Mas com o Bitcoin sendo visto como proteção contra a desvalorização da moeda e tendo oferta fixa, se a quantidade de dinheiro na economia global aumentar, isso provavelmente terá um efeito muito positivo no Bitcoin. Em 2018, quando a liquidez global foi apertada, o Bitcoin foi mal, e 2019 e 2020 ficou estável. Então, o Bitcoin também ficou relativamente estável. Depois vimos a explosão de liquidez em 2020 e 2021. E, como você pode imaginar, o Bitcoin também explodiu, e então vimos o ciclo se repetir em 2022. Muita liquidez saiu do sistema com o aperto do Fed e bancos centrais aumentando juros globalmente para combater a inflação. A liquidez ficou relativamente estável e baixa no último ano, mas o Bitcoin subiu muito mais do que deveria por causa da empolgação com o lançamento do ETF. Agora que vemos a liquidez global prestes a atingir o fundo, e que provavelmente aumentará nos próximos meses com o Fed voltando a cortar juros e afrouxar, é difícil não ser otimista para os próximos meses. Não sei se o Fed cortará 25 ou 50 pontos base, mas isso não é tão importante para mim. A direção é muito mais relevante porque podem esperar até após a eleição para cortar juros mais agressivamente para não parecerem tão políticos, mas saberemos na quarta-feira desta semana. O elefante na sala que a maioria dos investidores ignora é o que está acontecendo com o déficit do governo federal, e como vemos um déficit ainda maior que no ano passado, mesmo a economia não estando em recessão ainda. Vemos as despesas com juros explodindo porque tem que rolar a dívida dos EUA a juros mais altos. Agora estamos bem acima da defesa nacional, também acima da saúde e nos aproximando do Medicare. Se olharmos o histórico das despesas com juros do governo federal, vemos que disparou absolutamente desde o primeiro trimestre de 2022, quando começaram a emitir dívida mais agressivamente e tendo que fazê-lo a taxas de juros mais altas, graças ao Fed ter que combater a inflação mantendo sua taxa básica mais alta do que o mercado estava acostumado nos últimos 10 anos ou mais. E temos falado sobre isso o ano todo. Nossa previsão para o déficit de 2024 era de os 2 trilhões. Até agora podemos ultrapassar isso pois faltam 2 meses e já estamos em US 1,9. Mas ao ver o histórico dos déficits federais e como são usados para tirar a economia da recessão, faz déficits maiores para evitar recessão, enquanto o Fed combate inflação. Por isso sigo otimista com Bitcoin e ativos de risco a longo prazo, pois a dívida precisa ser monetizada. Esta é a relação entre a dívida do governo e a oferta monetária M2 nos últimos 70 anos, mais ou menos. Eu ampliei um pouco aqui para ficar mais fácil de ver. Note como a dívida nacional dispara com juros altos e a oferta M2 caiu, mas começa a subir devagar. A oferta M2 está atrasada devido ao aperto quantitativo do Fed desde 2022, vendendo ativos do seu balanço. Só para lembrar, flexibilização quantitativa é quando o Fed compra ativos, geralmente títulos do governo, aumentando seu balanço e a oferta de moeda. Já o aperto quantitativo é o oposto. O Fed reduz seu balanço, vende ativos e diminui a oferta de moeda na economia. Por isso vemos a relação que sempre falamos entre a dívida do S&P 500, pois essa dívida acaba monetizada aumentando a oferta de dinheiro. Como ativos de risco são precificados em dólar, conforme ele desvaloriza, os preços desses ativos sobem.
É por isso que vemos essa clara correlação entre Bitcoin, S&P 500 e outros ativos de risco com a liquidez global. Então, o principal ponto que vou observar nesta próxima reunião do Fed é, além do tamanho do corte na taxa, se o Fed vai oficialmente voltar a flexibilizar após 2 anos de aperto quantitativo. Sei que ao mencionar cortes de taxas, muita gente começa a falar daquele gráfico que sempre vemos no Twitter e no YouTube. E sim, em 2008 e 2001, o Fed demorou demais para cortar as taxas de juros. Mas na época, o Fed não fazia flexibilização quantitativa nem tinha outras medidas para evitar uma recessão. E o governo federal não operava com déficits enormes para manter a economia fora da recessão. E isso fica muito claro nos dados. Se olharmos o desemprego, sim, subiu recentemente, mas ainda está bem abaixo da média do início de uma recessão. Se olharmos mais de perto os pedidos contínuos de auxílio-desemprego, um bom indicador do número de desempregados, estamos bem abaixo da média de início de recessão de 2,65 milhões. E se analisarmos nosso indicador de demissões, os pedidos iniciais de auxílio-desemprego, estamos cerca de 130 mil empregos, abaixo da média de início de recessão também. Então, acredito que o mercado de trabalho está muito mais forte do que as pessoas pensam. E acho que o número da taxa de desemprego é um pouco enganoso, talvez porque as pessoas estejam entrando na força de trabalho ou por outros motivos desconhecidos. Afinal, é um dado do governo. Quanto à inflação, que é o real motivo de tudo isso, e por que o Fed teve que aumentar os juros e fazer o QT tão agressivamente? Sim, o núcleo do PCE ainda não voltou à meta de 2%, mas sabemos que essas métricas governamentais de inflação têm um grande atraso. E se olharmos para o indicador principal atualizado diariamente, a inflação real está em 1,1% ao ano. E sobre crescimento, sabemos que 2 trimestres negativos seguidos do PIB real é recessão. Estamos bem acima de 2% agora e temos estado nos últimos trimestres. E olhando para a estimativa do Fed de Atlanta, eles ainda esperam que fiquemos em cerca de 2,5%. E tudo isso se liga bem ao que temos falado sobre o índice do dólar americano. Sabíamos que manteria suporte nessa faixa baixa, mas deve romper logo, pois se o Fed voltar a afrouxar e desvalorizar o dólar, isso baixa o índice do dólar, o que é super positivo para o Bitcoin. Foi o que nos levou a descobrir preços antes e causou as altas de altcoins em 2017 e 2021. Mas agora temos clareza regulatória para o Bitcoin com os ETFs da BlackRock e Fidelity. Altcoins ainda são incertas, mas com ETFs à vista desses grandes emissores lucrando tanto com o AUM deles, é difícil não ser otimista com o Bitcoin a médio prazo. Sei que muitos investidores odeiam os ETFs agora porque as entradas foram ótimas no início e todos comemoravam, fizemos novo recorde antes do halving, mas desde que desaceleraram e ficaram de lado nos últimos 2 meses, muitos dizem que Wall Street estragou tudo e que nunca deveríamos ter tido os ETFs, mas não acredito nisso de forma alguma, pois quando os reais impulsionadores do Bitcoin, como desvalorização e liquidez global começarem a aumentar, estaremos prontos em termos regulatórios e todos terão acesso ao Bitcoin nas corretoras onde tem outros ativos como ações e títulos e poderão adicionar alocação em Bitcoin facilmente, sem se preocupar com incertezas regulatórias, por ser oferecido por grandes emissores. Então, por esses motivos, tô super tranquilo com meus Bitcoins à vista. Sempre tem muita incerteza no curto prazo. Setembro ainda não chegou, então tudo pode rolar, mas estamos quase na linha de chegada, terminando essa fase de oscilação do verão. Se olharmos os retornos históricos do Q4, costumam ser bons, alinhados com o que vemos do S&P 500 no mesmo período. Primeiro, vamos buscar recuperar a faixa dos 61,5 mil, que ficamos abaixo nas últimas 2 semanas. Recuperar isso seria um bom sinal de alta no curto prazo, mas com o drama eleitoral rolando até novembro, mesmo eu estando super otimista a partir de meados de novembro, quando toda essa dor de cabeça passar, pelo que tô vendo na liquidez, sabemos que tudo pode acontecer nessa eleição conforme chegamos perto do prazo em novembro, já que a volatilidade nos mercados tende a aumentar, especialmente em anos eleitorais onde há uma eleição muito acirrada e o mercado não sabe quem vai ganhar. E até agora, vimos essa volatilidade aumentar. Vimos isso na ação do preço do S&P 500. Primeiro, foi o pânico do carry trade do iene. Depois, foi só um alarme falso. Vendemos por causa da Nvidia e agora subimos. Vemos a volatilidade esperada no S&P e no Bitcoin. A melhor forma de lidar com as emoções nesses períodos é não fazer nada, manter minhas posições à vista e esperar a poeira baixar focando na minha tese de longo prazo e no motivo de eu ter Bitcoin. Vamos ver o que acontece.
Não sei se vamos romper logo ou se vai demorar mais, mas olhando 6 a 9 meses à frente, estou muito otimista com o Fed flexibilizando e toda essa dívida emitida pelo governo nacional é monetizado. Quem sabe até onde o Bitcoin pode cair. Já atingimos minha meta de retração mínima que eu queria ver, mas ainda acho possível os 40 mil serem testados, talvez por algo louco na eleição antes de finalmente subirmos. Adoraria comprar Bitcoin subvalorizado, pois acredito no seu futuro, já que a desvalorização pelos bancos centrais não vai acabar tão cedo. Acho que é uma fase de reacumulação do Bitcoin antes de subir. Sigo otimista com Bitcoin e S&P 500 no longo prazo. Claro, todos atentos à reunião do FOMC na quarta e à decisão sobre juros. É importante saber se o Fed vai voltar ao afrouxamento quantitativo, aumentando seu balanço e a oferta de moeda, ou se manterão o balanço estável por um tempo sem voltar a flexibilizar. Então, monitoraremos isso conforme avançamos. Começarei a abordar mais liquidez aqui, com o aumento próximo no ciclo de flexibilização do Fed e monetização da dívida emitida. Mas me diga o que você espera. Você teme recessão apesar do bom mercado de trabalho, baixa inflação e crescimento positivo devido à emissão de dívida? Ou acha que a liquidez aumentará e é otimista com ativos de risco nos próximos 3 a 6 meses? Certamente cobriremos tudo isso conforme avança. Mal posso esperar que a incerteza eleitoral e a má sazonalidade fiquem para trás para que possamos olhar adiante e focar na narrativa principal do Bitcoin como hedge contra a desvalorização da moeda e absorvedor de liquidez. Como sempre, muito obrigado pelo apoio nos vídeos recentes. Muito obrigado por assistir e até breve.